prestes a completar 25 anos, um projeto de lei no Congresso Nacional prevê alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante da falta de vaga nos centros socioeducativos, a mudança, caso aprovada, estabelece o uso de tornozeleira para menores infratores. A brilhante repórter Fernandes, conversou com especialistas em direito. Isso aqui é um assunto inesgotável. Cada um hoje, em função dessa pressão popular e das atitudes desses pequenos marginais, cada um pensa de uma forma, até em pena de morte, prisão perpétua e outras coisas. Mas vamos ver o que a Fernanda traz para nós. Diga, Fernanda. Caso seja aprovada a redução da maioridade penal, seja para 16, 14 ou até mesmo 12 anos, uma das perguntas que juristas de todo o país já se fazem é onde colocar esses menores que passarão a ser maiores e responderão pelos seus crimes cometidos. Isso em um sistema carcerário que já vive hoje um déficit de quase 500 mil de vagas. Mas ao encontro disso, já existe em tramitação um projeto de lei que propõe o monitoramento de adolescentes, assim como já acontece com o detento adulto. Como os adultos que estão no sistema carcerário, eles seriam monitorados eletronicamente e não cumpririam essas medidas de internação em semi-liberdade de acordo com a lei, com o que a lei manda. Pensamos o porquê, qual que é o motivo desse projeto de lei. Um dos motivos desse projeto de lei é justamente essa dificuldade de cumprimento dessas medidas socioeducativas, a superlotação nessas instituições de menores também. O juiz, que já esteve à frente da Vara da Criança e da Adolescência, lembra que a condição social desses jovens é muito parecida e que ela acaba os empurrando para o mundo do crime. Nós fizemos uma pesquisa no Complexo Pomeri e boa parte desses adolescentes, ele vivia só com a mãe, tinha mais de três irmãos, tinha baixa escolaridade, tinha uma baixa autoestima, morava em bairros que favoreciam a prática de crimes ou de atos infracionais. Então são todos esses requisitos que vão construindo um adolescente em conflito com a lei que vai se transformar em um transgressor, em um adulto criminoso. Dr. Marciano é membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Mato Grosso, para quem a redução da maioridade não significa necessariamente a diminuição dos crimes envolvendo adolescentes. Pelo contrário, segundo ele, estatísticas apontam que o sistema socioeducativo vem recuperando mais do que o penitenciário. O índice de reincidência para os adultos, ou seja, para os imputáveis, que hoje beira 70%, ou seja, 70% da população carcerária, 70% daqueles que vão presos, acaba retornando, posteriormente, ou seja, há um índice de reincidência muito grande. E ao passo que no sistema socioeducativo, para o adolescente, esse índice é de 20%. Isso significa que o sistema carcerário está reeducando menos do que o sistema socioeducativo. Esse advogado criminalista também acredita que a discussão em torno do assunto não traz resultados práticos. E a possível redução da maioridade penal não vai mudar a realidade de crianças e adolescentes cada vez mais violentos. Ele defende que os casos devam ser analisados um a um, levando-se em consideração apenas e tão somente o crime, independente da idade de quem o cometeu. Porque você não pode nivelar, simplesmente, se considerar um adolescente alguém entre 12 e 18 anos, eu não posso nivelar todo aquele adolescente pelo que está acontecendo. Então eu acho que você tem que analisar o crime, o meu pensamento é que você deve analisar o crime, aquilo ali que efetivamente aconteceu, analisar se aquela pessoa tem consciência daquilo ali que ele está fazendo, que fez, soube se determinar pelaquela consciência e tudo mais, e aí sim você vai julgá-lo efetivamente pelo crime que ele cometeu. E do outro lado da história estão as famílias das vítimas de adolescentes que enveredaram pelo mundo do crime. Seu Manuelito é um pai que há 7 anos convive com a dor da perda do filho de apenas 19 anos, assassinado por um jovem de 17 que sequer foi punido, lamenta ele. Aconteceu briga de molecada lá, saiu atirando no meio da rua lá, acertou no meu filho que ia passando. E foi esse adolescente de 17 anos que matou o filho do senhor? Na época, sim.
E como é que ficou o sentimento da família, do senhor como pai? A Maria é a pior coisa do mundo que pode existir, sabe? Era um guri que trabalhava, estudava e ele foi vítima de sair por um menor. E o que aconteceu na época? O adolescente recebeu algum tipo de punição? Nem preso foi, certo? Nem foi. Depois disso ele matou mais gente, certo? E ficou por isso mesmo. E qual a solução, então? O problema é do Estado, da sociedade e da própria família também. Mas quando a família está doente, quando nós temos o surgimento de vários adolescentes com conflito com a lei, uma situação recorrente, nós temos que tratar a família. Então, é uma situação complexa, né? Para problemas complexos não há soluções simples.